Tá indo? Calma, cara. Concentração. Mas sabe que eu tava num podcast, o cara começou, e aí, vamos gravar agora, tá gravando, e os caras já jogam isso também no coisa. Às vezes fica bom, Fica né? uma informalidade. Estratégia. Fica... E aí, pessoal, beleza? Estamos de volta aí. Esse é o terceiro programa Comendo a Bola. Estamos devagarzinho, crescendo e estamos de volta aí para mais um bate-papo sobre futebol e... Sem aquela coisa formal, né, do futebol. Tá muito coisa... formal essa abertura? Cara, relaxa. Não, relaxado eu tô. Oi, pessoal, beleza? Estamos de volta, terceiro episódio Terceiro da bola. Estamos aí começando e daí, presidente, como é que tá? Já emenda para um e aí. Isso, como é que foi a repercussão? Vai mudando? Não, acho que aí... Só para avisar que já tá valendo. Isso não vai ser cortado. Não sei. Vai. Então, pronto, né? É o terceiro programa, Comendo a Bola. E hoje temos assuntos, mais uma vez o nosso VAR Retrô, mais uma dica cultural e o nosso debate, que é o... Hoje tem parceria, né, Maurício? Prato principal do nosso programa, que é o nosso debate aberto, um debate livre de ideias sobre o futebol em geral. E então hoje a gente tem o prazer aqui de apresentar um parceiro, o nosso parceiro de Instagram, que é o Velho Futebol. É um perfil muito legal do Instagram. Qual é a arroba dele? Arroba Velho Futebol. Velho Futebol. Velho Futebol faz um compilado de imagens históricas do nosso futebol. Todos nós aqui somos participantes de alguma maneira do Velho Futebol, contribuímos na medida do possível. E mais do que isso, somos fãs do Velho Futebol. E o Velho Futebol, de alguma maneira, está aqui na raiz do Comendo a Bola. Ele redescobre muita coisa, né, Maurício? Sem sombra de dúvidas. Temos, a partir do Velho Futebol, muitos insights, né? As postagens do Velho... Até nos pautas, às vezes, né? Exatamente. Isso é a nossa novidade do terceiro programa, é justamente essa. A partir de uma postagem do Velho Futebol, a gente pretende colocar um tema em debate. E essa foto que vocês estão vendo aí, essa postagem aí feita pelo Velho Futebol, que mostra Paulinho McLaren pelo Cruzeiro em uma comemoração, digamos, ousada para os padrões de hoje, mas bastante natural aí para o que se costumava fazer nos anos... Vamos ver se é natural, de repente 80, seja a tua opinião natural, não, enfim. Tanto é natural que ela está aí registrada para a história, né? Ela é natural porque a gente não via nenhum tipo de consequência em relação a ela, entendeu? Não havia consequências. Ok, não havia, concordo. Não havia consequências. Hoje é uma outra realidade, é um mundo mais cheio de coisas politicamente corretas. Então, além da postagem do Paulinho McLaren, tem uma outra postagem também do Velho Futebol, de um momento histórico no futebol brasileiro, que é a comemoração do Viola após o gol, o famoso gol porco, onde ele se agacha, né, do lado do gol à esquerda do Morumbi, à esquerda das cabines de televisão, quando o Corinthians faz 1-0, salvo engano, 1-0, e aí fica famosa essa comemoração do gol porco. Essa também é uma postagem do Velho Futebol. E em cima dessas duas postagens de comemorações provocativas, vamos colocar assim, é que a gente está trazendo aí para essa mesa de bar aqui esse debate sobre, enfim, o que virou o futebol, o que era o futebol. Isso. E... eu tenho, assim, uma posição muito pessoal, né? Acho que as posições nossas são pessoais. Sempre. Mas não vejo nada demais. Eu acho que as pessoas estão
valorizando demais algumas atitudes. Vamos exemplificar, por exemplo, o Paulinho McLaren pelo Cruzeiro. Pô, ele imita uma galinha. Tá. Na opinião de muitos. Na outra pode ser um galo, pode ser qualquer outra coisa. Que é um É provocativo, um gavião, seja o que for. É provocativo? É provocativo. A pergunta é provocativo ou ela é sadia? Na minha opinião, qualquer comemoração é sadia. Você vê... É uma provocação sadia. Eu acho que é. Na minha... Assim, o fato de eu estar dizendo no dia seguinte que meu time ganhou de 2-3 do teu e falar o que eu quiser falar, isso não te dá autoridade para reagir de qualquer outra forma a não ser, porra, pois é, mas vai ter o próximo. Isso. Entendeu? Agora, dentro do gramado, lá na década de 80, 90, até início dos anos 2000, a gente via isso com uma naturalidade, cara. O cara fazia o gol, aí fez o gol no ataque. A torcida dele, a adversária, que é dele, que é adversária no campo de jogo, tá postada no outro lado. Ele porque fica aí ele faz o gol aqui, ali. ele tem que sair correndo no outro lado para comemorar, ele não pode sair dali daquela área e se jogar no chão e comemorar, porque vai provocar. Eu já vi casos desses ser denunciado na Procuradoria de Justiça Esportiva porque o cara comemorou de frente à torcida adversária. Isso de fato... É um exagero, né? É um exagero, mas eu queria puxar um pouquinho mais para trás e eu acho que essas comemorações provocativas, elas são dos anos 80, 90, nos anos 70 e 60, nem que talvez a gente tinha alguns registros. Poucos registros, nós não éramos nascidos ainda. Mas pelo menos assim, não se encontra, né? Essa provocação, acho que é uma... eu acho que ela surge ali nos anos 80, 90... Renato Gaúcho, acho que um cara que tinha esse... Antes ainda, Maurício, eu lembro de ler relatos, né, que o Paulo Santana, comentarista gaúcho jornalista famoso, falecido há alguns anos, ele quando era novo, ele se vestia, quando o Grêmio era campeão estadual, ele se vestia de Papai Noel de azul. Isso lá, salvo engano, deve ter anos 60, talvez. Correto. E era um tipo de provocação. Sim. Eu acho que muito saudável. Mas é uma provocação que não é no campo. Não é no campo de jogo. Verdade, É no dia seguinte. Já é com os ânimos mais tranquilos. O que nós estamos discutindo mais diretamente é aquela comemoração que você está num jogo empatado, 0-0, e o Viola faz um gol, fica em posição de 4 patas e sai ronronando como um porco. Qual é a sonoplastia aí, presidente? Porque mandou bem no porco. Talvez seja a única que eu saiba fazer. A realidade é a seguinte, que o cara, ele atinge o objetivo naquele momento, né, que é causar na sua torcida o gozo, o êxtase, o regozijo, né, daquele momento histórico. O grande momento do futebol, já diria o programa. Não, e vejam bem, aquele momento, ele é um momento efêmero, passageiro, tanto é que o Palmeiras acaba campeão de 94, ou seja, é uma gozação que, do ponto de vista prático, ela tem pouca... Mas é assim. Digamos assim, né? Pouca serventia. Já diria um filósofo conhecido, uma verdade no futebol dura menos que 24 horas. Aquela verdade de tu tá ganhando o jogo, ela se torna uma mentira no dia seguinte quando você vai perder o jogo de novo. Tem uma outra provocação que eu acho interessante. O nosso glorioso Benedetto do Boca Juniors, né? Naquela final histórica entre Boca e River, disputada no Bernabéu. Madrid. Ele faz o gol do Boca, 1-0, e ele faz uma careta ali que, porra, pelo amor de Deus, aquilo ali deve dar uma raiva. O River vira o jogo e é campeão. O River vira o jogo e ele entra pra história com aquela careta, porque... Ele gosta de entrar para a história com algumas coisas, inclusive com uns home run. Recentemente, uns pênaltis, né, contra o Corinthians, né? Assim, ó, olhando as imagens, né, num velho futebol e relembrando de casos, eu não vejo realmente nenhum problema, porque o fato de tu estar imitando um animal que, é claro, é um mascote, então é uma imitação proposital, tu não ofende ninguém, tu não ofende o palmeirense em si.
tu estás ali brincando com o mascote, presidente. Nós estamos falando Podemos lembrar, só uma questão. É a minha leitura. Eu entendo isso, Que Maurício, desculpa, só para colocar, que acho que pertinente a essa situação. Vai lá que eu vou no amendoim. A própria alcunha de porco para o Palmeiras... Já era pejorativa. Mas foi algo que a torcida do Palmeiras incorporou. Tem a famosa capa da revista Placar, com o Jorginho segurando um porco. É aquela coisa, vou incorporar para parar de me encher o saco. É, mais ou menos essa linha, né? Aquele que aceita o apelido não se sente mais ofendido. Mas aquele momento já estava estabelecido, né? Em 93, o palmeirense já... Claro. Mas digamos assim, é um símbolo que pertence ao Palmeiras. Mas hoje... Quando tu vê o Viola, em seguida de ter feito um gol numa final, que poderia ter sido o gol do título, caso o jogo seguinte terminasse 0-0, enfim. E aí o cara para e imita o porco. Bom, se fosse hoje... ia quebrar o pau na hora, né? Os próprios jogadores do Palmeiras iam pro pau e... isso que exagera. Aí o cara pega uma bola, mata no peito, joga na cabeça, equilibra aqui, os caras já vão partir pra cima. Cara, isso é futebol. Exato, isso aí é dentro do campo. Se o cara mete uma letra, puxa pra cá, puxa pra lá, tá provocando. Cara, daí dá quebra-pau. Quer dizer, os próprios jogadores transferem pra arquibancada sensações que o torcedor acaba trazendo como suas. E eu vejo o seguinte, a gente tem problemas hoje, principalmente em redes sociais, onde se tem todo mundo julgando todo mundo. E a gente também tem a legislação desportiva, né? Vamos lá, a legislação desportiva tem dois tipos, vamos chamar de penal desportivo, que os procuradores usam para denunciar e os julgadores usam para condenar. Que é o 258 e o 258A. Eu sei que é um papo chato falar sobre isso. Não, é importante. Pessoal que não entende, presta atenção que o presidente tem conhecimento. Porque se o 258 fala em assumir atitude contrária à moral e à justiça desportiva, que não esteja tipificada no código. É o famoso, onde não está escrito no código, a gente aplica o 258A. Dá de 1 a 6 partidas. É uma conduta contrária. Eu comemorar, eu exacerbar na comemoração, eu, de alguma forma, não provocar, tá? Provocar tem um outro tipo, que é o 258A, que é provocar a torcida, causando qualquer tipo de problema, tal. Aí dá de 2 a 6 partidas. Eu não vou lembrar o tipo agora, mas posso fazer usar um exemplo, de repente, para tu analisar? Nós tivemos aquele clássico Palmeiras e Corinthians, que é o Edilson que sai fazendo pianinho e o Paulo Nunes vem e dá-lhe uma rapa. 2000, 99, 2000. E causa um furdunço gigantesco. Mas há de se contextualizar esse jogo, porque ele ocorre muito próximo da eliminação do Corinthians na Libertadores para o Palmeiras. Ok. Não vou lembrar agora de cabeça, foi em 99. 99 que 2000 o campeão paulista foi São Paulo. Então, a final de 99, Palmeiras e Corinthians, quando foi, digamos que é a forra, né, do Edilson, tipo, porra, mas aqui, a gente perdeu, né? Maurício, estamos com a... No tribunal, o presidente pode me corrigir, que tem bastante experiência, não vai importar se o jogo anterior foi Palmeiras e Corinthians. Não, e quem eu só trouxe isso para o contexto histórico. Tudo bem, válido. Que essa provocação do Edilson foi muito em cima da... O problema é que hoje a gente está enfrentando pessoas que querem aparecer mais que melancia no pescoço de palhaço, cara. Porque o cara não pode fazer isso. Assim, ó, futebol, nós discutimos programas atrás no futebol raiz, futebol Nutella. O futebol começa a perder a graça. Se a gente não pode rir do outro, se a gente tem que ficar sentadinho numa cadeira para ver o jogo e oi, tudo bem? Gol! Bater palma que nem japonês. Não tem mais graça, mas cara. Eu quero insistir. Tu pode dar a tua opinião como apreciador e aficionado de futebol e depois um parecer mais jurídico, se forem distintos. O cara sair fazendo pianinho, não era nem direção ao gol, era... Eu sei que é complicado analisar, mas ele tava assim, tipo, gastando tempo e provocando os atletas do Palmeiras. Isso é
é válido, é correto, merece cabe alguma punição? Me responda. Na lei é uma justiça considerada então, seria uma atitude contrária à moral desportiva. Seria? Teria que entender se fazer pianinho. Aí vem a questão do contexto, né? Do jogo. Do jogo em si. O jogador e o procurador que vai fazer denúncia vai analisar se o cara fez mais algum tipo de situação. Mas olha, eu vejo que o cara fazer pianinho, o bom senso diria pra ele não fazer. Mas, se fez, o cara tem que fazer. Mas a regra permite, não permite? Permite. Chega lá, tenta tirar a bola, não dá, faz uma falta normal, acabou. Então agora, o errado... partir pra cima. Tipo agora o que tá acontecendo, eu acho que não tem a ver com o nosso assunto, mas o time atacou, o seu jogador caiu na área, ficou machucado, o outro time meteu o contra-ataque, aí os caras enchem o saco. Para, joga a bola pra fora, porque o outro tá caído. Mas calma aí, cara. Quando você atacou, o teu jogador ficou caído, no meu contra-ataque, isso tem gente dizendo que assumir, mudar atitude contrária à moral desportiva. Não é. Quem tem que decidir parar o jogo é o árbitro. E ele que comanda o jogo. Concordo. Entendeu? Então assim, ó, é muito subjetivo. Aí, na minha concepção, como torcedor e no papel de jogador há muito tempo, eu, Rodrigo, como jogador, meu posicionamento, não antecipo o jogador, mas meu posicionamento sempre foi de que toda comemoração, seja ela qual for, é válida. Eu não entendo como provocação, eu entendo como faz parte do jogo. Se ela é imitando uma galinha, um galo, um avestruz, um urubu, se ela é um porco ronronando, como eu já fiz na sonoplastia, ou se o cara mostra o símbolo, ou se o cara sai, sabe, assim, ó, se o cara se joga na frente da torcida e faz assim, comemora levantando... levantando a mão, assim. Porque tem gesto obsceno. Dá banana e gesto obsceno é outra coisa. É uma coisa aí que é provocação. Você mandar, você fazer gesto com o dedo do meio... Não, tudo bem. Outra coisa. Agora, o cara comemorar como o Neto comemorava, por exemplo, vinha correndo, se jogava para o chão e fazia assim com a mão para cima. Pô, isso não vai provocar, mesmo que esteja em frente à torcida adversária. Ok. Então, só para concluir o lance, o errado foi o Paulo Nunes, então. O não o Edilson. Na minha concepção, Paulo Nunes eu também vou nessa linha. Porque, pô, mesmo que seja um pianinho realmente provocativo, ele não é ilegal pela regra do jogo. Eu acho que poderia ter sido feita uma falta mais dura. Exatamente. Chega e... Mas só o cara, não vim todo mundo para aquela bagunça. Não, mas é que ato contínuo ali ele deu rapa e veio, aí fechou a bola. Fechou todo mundo, veio todo mundo. Vou dar um exemplo da nossa aldeia aqui catarinense. Acho que foi 2011 ou 2010. O Aloysio, que hoje, nosso grande amigo, que hoje, o Aloysio Bandido, que tá lá no América Mineiro. Estamos aguardando aqui, né? Estamos aguardando. A cadeira dele tá ali. Tá, vai vir sim, já prometeu. Fez um gol na ressacada, na época eu era diretor jurídico do Figueirense. Fez o gol na ressacada, na trave da esquerda, e a torcida do Figueirense ficava no lado direito. Oposto. Ele fez o gol e, exatamente como o Neto fez, se joga no chão e comemora. E aí? Tomou amarelo e foi denunciado pela procuradoria. E aí não dá. Eu fui fazer a defesa e nós o absolvemos exatamente por isso. Não tem intenção. Eu demonstrei. O cara fez o gol aqui, vocês querem o quê? Que ele vai correndo 100 metros pro outro lado para comemorar? Até pode, mas não... Mas pelo amor de Deus, ele tá ali naquele momento. Não, o gol é atravessar épico. Ele gramado, ele vai estar retardando o início do jogo. Porque aí... Se é o gol do título, ele vai, mas não era o final. Não, é o Abimael que fez. Desculpa, essa coisa de comemorar. Ele faz o gol aqui e dá uma volta olímpica no estádio todo. Pra quem não sabe, Abimael fez o gol do título em 2000 e... do acesso do Figueirense em 2001. Então, controverso acesso também. Não, isso é um outro assunto, outro programa. Mas é controverso, terminou nos tribunais também. Bom, Alfredo Leubling. Vamos lá. Acho que esse... Não tem um embasamento eu queria colocar isso, que eu acho que é uma questão muito legal, assim, e que está retratado aqui nesse livro, excelente livro, O Negro no Futebol Brasileiro, uma obra-prima sobre a história do futebol brasileiro. Onde é que ele foi escrito, Maurício? Esse livro foi escrito no período de 1942 a 1947, pelo Mário Filho. Para quem não sabe, o jornalista carioca, jornalista, né? Que dá nome ao Maracanã e irmão mais velho também do outro genial jornalista Nelson Rodrigues. Mas aqui no Negro no Futebol Brasileiro é muito legal
que ele conta que no princípio do futebol no Brasil, após os jogos, os dois times se reuniam para comemorar. Então haviam jantares com dança, com bebida. Sacanagem. Não, outros exatamente. Tempos, Então, isso não dura muito tempo, mas ali na segunda década de né, 20, do século passado, não, 10? Segunda década, primeira... Década de 10. Exatamente, ali para, sei lá, 1910, aqui no livro não é exato em relação a esse período, mas a derrota passou a ser dolorosa, né, na medida em que os clubes foram aumentando a sua rivalidade e tal, então aquilo passou a não fazer sentido. E também é uma outra questão muito engraçada, né, que havia um torcedor do Botafogo, agora me fugiu o nome, mas que ele, quando o Botafogo ganhava, ele se dirigia até a Central do Brasil e ele ficava com uma placa de papelão com o placar do jogo para provocar maravilhoso os torcedores rivais, né? De Flamengo e Fluminense na época e do América. Hoje a tua vestimenta é em homenagem a esse... Não necessariamente. Em homenagem ao Botafogo. É do Garrincha, né, posterior. É do Garrincha, mas é uma homenagem ao Botafogo. Quero dizer que o senhor fica muito bem nessas cores. Um dos clubes, assim, com uma história absolutamente sensacional e da qual eu sou muito fã, apesar de não ser um botafoguense. Mas que foi favorecido pelo nosso VAR Retrô no episódio... no programa... Uma pena, mas faz parte. Acontece, a banca paga e recebe. A gente pode pautar novamente depois, assim, até para o futuro, até para deixar registrado para os nossos... telespectadores. Telespectadores não, né? Nossos espectadores da internet ou do podcast, do áudio. Quem sabe daqui a pouco começar a falar desses clubes tradicionais, suas histórias. Tem muita coisa para falar que ficou lá para trás. Que hoje a gurizada não se preocupem, que nem o Maurício, correr atrás de um sebo, né? Comprar um livro da década de 60, num leilão, né? Edição dos anos 60. É uma edição dos anos 60, né? De um dos maiores cronistas esportivos do Brasil, se não o maior, né? Então, assim, um livro que a minha rinite vai logo pro pau abrindo isso aqui. Era melhor até nem ter mexido, mas tudo bem. Já tirou a capa do lugar. O que eu digo é o seguinte, o negro no futebol brasileiro, quem tiver esse livro é um cara de sorte. Porque tem muita coisa boa, Maurício. Não, a reconstrução histórica é impecável. Eu diria que é obrigatório para todo apaixonado pelo futebol. Realmente é uma viagem no tempo. Mas voltando ao nosso assunto, né? E aproveitando aqui esse gancho, então há essa transformação, né? Em que a derrota passa a ser algo doloroso para quem perde. Né? Ou seja, nessa época que o futebol começa a deixar de ser um lazer e passa a ter amor, paixão, comprometimento do torcedor? Acho que isso é gradativo. Mas já sim, com certeza. É gradativo, mas com essa mudança, quando ele fala em dor... Sim, o cara ia na estação de trem... Tipo, tirar um sarro. Não, era claro, uma satisfação, eu acho até que assim, não é exatamente o foco do nosso assunto, mas sim, aqui nesse livro é possível compreender a formação... Não, mas não é o foco, Maurício. Mas veja bem, olha só. Aqui no livro é possível compreender a formação tanto da torcida do Fluminense quanto do Botafogo, do Flamengo e do América, sobretudo. Também do Bangu. Mas esses... E o Vasco nessa história? O Vasco ainda não... Não. Como torcida, não? Naquele momento, nem como clube. Não vou saber aqui agora a data de fundação do Vasco. O Vasco é 1800 e alguma coisa. Mas provavelmente só como regata de remo, né? Como o futebol de futebol posterior. Nesse princípio, nos anos... Não era forte. Mas como tu falou assim, não é nosso foco, mas sabe por quê? Porque quando muda de mero lazer, de confraternização ao final dos jogos, para ter amor, ter paixão, ter
até sentimento de raiva porque perdeu, deboche de quem ganhou, você começa a criar aquela questão de justificativa de, é uma provocação, aí começa a permitir que eu crie as minhas comemorações mais divertidas. Então... Mas naquela época, no começo do século passado, há de se fazer o contexto histórico, nós tínhamos uma sociedade, de alguma forma, menos violenta nesse sentido, né? As grandes cidades eram cidades muito menores, o Rio de Janeiro, capital federal, ainda não tinha, digamos assim, uma periferia, né, como se tem hoje, e isso é replicado em todas as grandes... Era o bom malandro na época. Exatamente. A repercussão dos resultados era muito pequena. Também. Mas os jornais até publicavam resultados, mas o público que se envolvia com o futebol, com certeza... Não, há uma outra questão muito interessante, claro. Também retratada com maestria nesse livro, que, no princípio, os jogos de futebol, eles respeitavam as regatas de remo. Era o esporte principal. Então, o remo tinha... Preferência, exatamente. Não se faria um jogo de futebol numa data em que a gente teria uma regata, não se rivalizava. Na segunda década, aí para 1915, mais ou menos, a coisa tinha mudado de figura e o futebol já era o esporte mais popular, no caso no Rio de Janeiro, né? E isso era refletido... Existe alguma narrativa no livro que eu ainda não tive a oportunidade de ler, vou tê-la, de crises de agressão nessa década, até a década de 40, mais ou menos? Não. Há um episódio aqui retratado no livro de os jogos no campo do América. Eles eram mais conturbados quando o América perdia. Então isso é retratado numa passagem no livro em que existia... Pela comunidade, assim, estava envolvida, de repente? Eu até agora não vou lembrar com exatidão e para não cometer o equívoco de errar, mas assim, há passagens em que os jogadores, após uma vitória, esperavam no vestiário, inclusive protegidos por um cidadão armado que fazia uso da arma se necessário. Então, assim, acho que pensou um pouco o clima, né? É interessante, né? E aí acho que agradecendo ao Mário Filho, né, por esse brilhante documento, mas trazendo para os dias de hoje, né? Então, assim, eu acho que a gente ter fica um pouco... Todo mundo, eu acho, que pensa que a comemoração é sadia, né? Mas num determinado público, isso pode ser o estopim de uma violência maior. E eu acho que é com base nessas possibilidades que se... E há algum tempo, pelo menos aqui no nosso país, a gente acaba vivendo em extremos, né? E isso realmente é preocupante. O que está faltando, na verdade, na minha concepção, é entender ou voltar a entender que quando a gente vai num campo de futebol, a gente vai para se divertir. Entretenimento. E existem 3 resultados possíveis: ganho, perco ou empato. Não, pode ter vitória nos pênaltis e derrota nos pênaltis. Em todos os jogos tem pênaltis. Se for uma eliminatória. A Copa União de 88. Mas alguém vai ganhar, alguém vai perder, alguém vai sair vitorioso, mesmo nos pênaltis. Porra, que professor, eu vou te mandar, né? São possibilidades. Ele gosta de provocar. O cara vai falar de futebol esloveno. Terceira divisão. Da terceira divisão da A Eslovênia não tem acompanhado muito. Não tem me chamado a atenção. Não, mas dizendo aqui em relação ao que eu estava falando, que eu também não sei mais o que eu estava falando, porque o professor me tirou completamente. Eu te relembro. Então, tu estava abordando que realmente quando a gente vai ao campo... tem 2 resultados. Eu já tenho 3, agora que já reduziu. Você tá ligado? Na verdade, quando a gente vai para essa situação, eu já vou preparado. Eu tenho que preparar, porque eu vou para uma diversão, que na verdade, para mim tem que ser diversão, porque para quem tá lá no campo é negócio, para quem tá lá no campo é trabalho, profissional, é profissional. Hoje a gente não vai
ver como a gente via vários cronistas esportivos na década de 60, 70 falando que quando o jogador perdia, no dia seguinte não saía de casa. Hoje o jogador perde e à noite já tá. Mas não todos também. Não, calma aí. Com todo o direito indo pra onde quer. Tu entendeu? Só que tu, como torcedor, não entende isso. A maioria não entende isso. Porque o torcedor que entende a dor, o jogador que entende a dor do torcedor, ele não vai. Não vai, mas se for, ele não tem problema de ir. Acabou o trabalho dele. Eu discordo. Tá, tudo bem. Acabou o trabalho dele, vai lá. Não, agora, assim, o que o torcedor tem que entender é que perdeu o jogo, cara. Perdi o jogo. Claro. Vou pra casa. Mas essa é uma questão do futebol que ela ultrapassa o debate esportivo, né? Entra no debate da sociedade. O problema não é exatamente... Que tipo de superioridade eu posso ter em relação ao torcedor do time adversário por ter vencido um jogo? Enfim, eu acho que o problema principal não é exatamente perder, né? Mas, porque vai acontecer. Mas é quando a gente percebe uma certa falta de atitude, o que tem um grau de subjetividade altíssimo, total, eu sei, entendo. Mas assim, tem momentos que tu vê que, o cara bateu 5 escanteios no jogo e não acertou nenhum. Meu Deus do céu, cara, o futebol profissional, como é que o cara, uma bola parada... Vem cá. Então isso indigna um pouco, mas não serve quantas vezes eu escrevo uma petição e faço ela 10 vezes? Porque não ficou boa. Porque eu erro, cara. Quantas vezes tu faz fazer um desenho na tua área e tu um cálculo... Mas, tu escutou dizer os 5 escanteios, né? Não tem problema. Eu acho 5, eu citei... Eu às vezes faço petição que eu tenho que ler 6, 7 vezes, refaço Quem várias vezes. bate 5 escanteios... E erra todos? Na Série C do brasileiro. Deve ter, na Série D, bobear até na Série A. Ou tu põe o dedo na ferida ou tu não fala. Eu criei uma citação hipotética. Ele inventou. Claro, hipotética. É normal. Assim como ele inventa os resultados da 5ª divisão da Alemanha pra nós. E os nomes dos clubes. Né? Quem vai checar, né? Aproveitando o gancho... Como é que é a comemoração lá na Alemanha? Só um pouquinho, presidente. O gancho do futebol alemão é para dizer que a parceria entre o meu Instagram, carlos.falcoski, e o Velho Futebol existe. Semanalmente temos postagens compartilhadas. Por favor, aqui a barra, né? Bacana. São postagens específicas com curiosidades do futebol de um país que, na minha opinião, leva muito a sério. Não só o futebol digamos, do futebol profissional, mas o futebol como questão social. O professor leva tanto a sério a questão de ser professor que essas postagens dele lá no carlos.falcoski tem um quiz toda semana. Quiz, mais de um até, tô botando 2 já. Mas assim, Mas essa questão dele foi interessante. Como o futebol alemão lida com isso? Exatamente isso seria o quê? Provocações? Isso é permitido. Provocações. Como a gente já falou bastante em sociedade... A gente não precisa fazer que nem aquele inglês que pulou a coisa pra dar... Vez ou outra, tu tem casos isolados em países considerados com... Ultras muito... desenvolvidos, etc. Isso sempre vai acontecer. As torcidas alemãs... Mas por regra. As torcidas alemãs, por exemplo, são bastante engajadas, né? Os ultras... Principalmente dos times que são de cidades maiores. Dentro do gramado, a legislação... Não sei se o termo é legislação, né? Mas os jogadores... Fala em regra. Regras. As comissões técnicas que estão dentro do gramado, e muitas vezes são causadoras de confusões. Comissões técnicas e jogadores geralmente têm um comportamento... germânico. Não, porque... geralmente é um termo, né? Porque hoje em dia... Mas o jogador de fora que joga lá? Isso, não. Só para fazer a observação que... Quem acompanha já sabe, né? Muitos jogadores de outros países jogam na Alemanha. Então, os times alemães são recheados de jogadores de todos os países do centro da Europa e assim por diante. Então, o comportamento é assim... não vou dizer que são gentlemans, mas porque é uma questão... Tu vai ser reprimido dentro do próprio clube de maneira rigorosa. Tirou a camisa para comemorar. Não, mas isso não tem nada a ver com provocação. Mas não pode, correto? Não. Correto, não pode. Eu acho que diz respeito ao clube e o restante de quem apoia o clube, que são os patrocinadores, etc. Perfeito. Mas principalmente o brasão do clube. Na Alemanha ninguém tira a camisa na hora de comemorar. Mentira. Já vi jogador tirar a camisa. Mas tenho certeza que ele entrou no vestiário, querido, belo gol. Porém, tu vai na minha... O diretor de futebol, tu passa na minha sala depois que eu quero conversar uma coisa. Eu como diretor já tive que dar...
Broca é jogador, né? Uma vez o Figueirense ganhou de 5-1 ou 5-0 do Criciúma em 2010. E os meninos tinham... Sou obrigado a falar, porque é um assunto... O Maurício não gosta que eu fale dos locais, mas aqui nós estamos tratando de dois jogadores que passaram depois em grandes clubes, inclusive seleção brasileira. 5-1 foram os primeiros gols, acho que eles fizeram, um dos primeiros. Então, diga que o nome? foi o Juninho, que depois jogou na lateral esquerda do Palmeiras. Hoje está no Guarani da Palhoça, na segunda divisão catarinense. Exato. Ele teve uma lesão muito grave na segunda passagem dele aqui. E o outro, o Roberto Firmino. Do Liverpool. Que quando fizeram os gols, né, tiraram a camisa. Daí foi solicitado que eu chamasse eles, conversei com eles. Mas na boa, expliquei. Mas não acho que não adiantou muito. O Firmino continua tirando a camisa por então, assim, ó, mas é um guri muito bom, um guri tranquilo. Aprendeu muito, ganhou, cresceu e conquistou tudo que conquistou, exatamente por ser um bom de bola. Mas naquela época a gente tentou conversar, porque era a postura do clube também. A juventude não pode servir exatamente de desculpa, né? Tu fez o teu papel corretamente. Então, o que eu quero dizer é que o comportamento não é só na Alemanha, mas provavelmente na Liga da Suécia, da Suíça, da França, e assim outras mais representativas, Inglaterra, Países Baixos. É uma questão cultural. Vou ficar cutucando o cara, escanteio o tempo inteiro, puxar a camisa. Claro que vez ou outra tem um enrosco. É futebol, mas não é o tempo inteiro. Não é o tempo inteiro. Então, assim, o futebol brasileiro, ele às vezes se perde. Não é o foco, não comemoração. Eu acho que... As comemorações, elas são de maneira bastante natural, com torcida. Eu acho que, assim, ó, nos próximos episódios, você deveria, como o senhor é um professor, acompanhar todos esses campeonatos que o senhor citou e trazer esses exemplos de forma mais objetiva. Tá bom. Não, mas... eu avacalhou toda essa... Essa aí tu já sabe que não vai... Tá. Não. Diga, Capelari. Eu acho que tem uma outra questão que é interessante, que é o seguinte. Essa legislação, enfim, essas proibições de provocações e de comemorações... Eu tenho um caso, assim que tu terminar... Não, elas... Tá anotado. Eu acho que elas surgem para tentar arrefecer os ânimos da torcida. No estado de São Paulo, por exemplo, acontece algo que eu reputo como absurdo para a cultura do futebol, que é a proibição de bandeiras nas arquibancadas. Então, aqui voltou. Aqui em Santa Catarina nós já temos essa possibilidade há uns 2 ou 3 anos antes da pandemia. Chegou a estar proibido. Está proibido. Então... Na Alemanha pode. Que é algo absurdo. É algo absurdo. Quem frequenta os estádios locais de Santa Catarina sabe que pode. É uma questão. Algo absurdo, pode servir de arma numa briga entre torcedores. É o que dizem, né? Exato, mas, cara, tudo pode servir de arma. Qualquer artefato que esteja à mão numa... O teu espetinho com arame que tu comia? Não, mas isso foi na década de 80 no Rio. Foi no episódio 1 do Comer a Bola. Mas isso aí foi na década de 80. Hoje quem não assistiu pode assistir. Pode voltar lá no nosso canal Comer a Bola. Então, assim, ó, pra gente arrematar esse assunto com provocações e atitudes dentro do gramado, pessoal que não lembra, os mais novos aí, pode procurar o jogador Edmundo, apelidado de Animal, pelo narrador Osmar Santos, né? Ele, na época do Vasco, num clássico contra o Botafogo, ilustrado aqui pela camisa do Capelari, ele parou numa jogada pela ponta direita do gol da direita do Maracanã e deu uma parada na sua frente o zagueiro Gonçalves. Foi numa final, né? Eu não lembro exatamente se era uma final, porque o Carioca tem Taça Guanabara, que é tipo outra final. Taça Guanabara tem final, Taça Rio tem final e o campeonato tem final. Final e tem a final. Não houver o mesmo vencedor. Nós vamos falar um pouquinho no próximo programa sobre esses formulismos de campeonato. Eu também acho. Porque acabaram com o melhor campeonato do Brasil. Isso vai ser no episódio 26. Não, 126. Então, Edmundo parou, botou as mãozinhas no joelho, deu uma reboladinha de bunda. Põe a mão no joelho, dá uma reboladinha, é isso aí? Tu acha tranquilo, dentro do gramado, no meio do jogo? Qual é a tua opinião sobre isso aí, Capela? A bola estava em jogo. Estava em jogo? Não. Eu lembro desse lance. Eu acho que aí, aí o pau tem que quebrar. Se eu sou botafoguense, eu quero que o Gonçalves... Tá bom. Evidentemente... O Gonçalves dá uma chegada. O cara... Espera a tua vez. É que o jogador, ele representa o torcedor. A gente não pode perder essa ligação umbilical, porque o torcedor estava lá antes do jogador chegar. A parte do sucintamente tu não... Não é isso, eu acho que o cara,
Tu acha então que... Gonçalves deu a porrada no Edmundo. Chegou a dar porrada. Ele nem pegou, eu acho. Deu a chegada. Tá justo. Não deu rolo por detalhes, né? Tu também, o que tu acha, presidente? Eu acho que a chegada é normal. Eu acho que é assim, ó. A rebolada é normal? A rebolada. Tava 4-1 esse jogo já, né? Não me recordo. Já tava bem. Se não me falha a memória, 3 ou 4. Mas é indiferente do placar. Penso eu. Aí eu já falei há minutos atrás. Bom senso. Não seria necessário. Agora, fez, segura as consequências. Qual é a consequência? É uma chegada, mas nada justifica que o entorno se meta naquela discussão. É Gonçalves e Edmundo. Não, mas o pau quebra geral. Não, os dois. A chegada e resolve ali. E se... o futebol ele é cheio de simbolismos. Então, por exemplo, há outras comemorações... Assim como o Gonçalves representaria o botafoguense, o Edmundo rebolando numa goleada, numa vitória do Vasco, representa o vascaíno. Há um outro episódio... Tu vais abrir outra gaveta aqui. Rapidamente, mas que também... Sucintamente. Não vou lembrar o ano, acredito que em 2002 aconteceu esse jogo, Santos e São Paulo no Morumbi, e o Diego... Quando surgem Diego e Robinho, naquele grande time do Santos, esse jogo no meio do campeonato, depois o São Paulo viria a ser eliminado pelo Santos no mata-mata, mas o Diego vai comemorar em cima do distintivo do São Paulo, e aí o Fábio Simplício na época chega. Tem vários casos assim. Né, no caso do Morumbi, digamos que o distintivo é... um ícone, digamos assim, histórico também. Outros estádios né? Então, também, há aquela questão. Ressacada. É o desrespeito, né? E aí gera... o jogador é o representante do torcedor, e ele não vai deixar barato. Com relação ao lance do Edmundo Gonçalves, assim, ó, novamente, a bola estava em jogo... É um movimento corporal que, claro, era de deboche ou provocação, mas não houve nada ilegal. Então, sabe qual é a diferença desse movimento pro movimento do Edilson? É que o Edilson estava com a bola no pé. E o outro estava no chão. Fazendo uma embaixadinha que é um movimento... Então, aquele ali do movimento da bunda não vai fazer nada no jogo de futebol. Então, a minha leitura... Por isso que a minha leitura de dar uma chegadinha não tem problema nenhum. Faz parte do jogo. Claro. Eu acho também faz parte do jogo. E, enfim, mas já houve casos em que o cara... conduziu a bola, passou o pé, só assim passou para lá e para cá, e árbitro parou o lance, deu jogada. Imbecil tem tudo quanto é lugar. Então, a falta de bom senso. Imbecil tem tudo quanto é lugar. Inclusive do árbitro. Então é essa questão, né? O bom senso no futebol, assim como eu acho que em outros esportes, tem que ter, né? É isso aí. Deu, gurizada? Velho futebol, então, acho que colaborou bem. Colaborou bem. Pauta. Boa pauta. Agradecemos aí ao Velho Futebol pela parceria e esperamos aí que tenha sido um bom bate-papo aí, saboroso para vocês, como foi para nós aqui. Com certeza. Um abraço, pessoal. Então, pessoal, esse aqui é o nosso terceiro episódio e a terceira vez do quadro VAR Retrô. E o lance escolhido de hoje é um lance de 1985, da final entre Bangu e Curitiba no Maracanã. O professor contextualiza para nós. Então, em 85, um campeonato bastante sui generis, né? Uma final, acho que nunca mais vai se repetir. Nada contra o Curitiba, que está na Série A. O problema seria o seu adversário, já que o Bangu... mal consegue desempenhar no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, né? Desde que o homem faleceu, né? O Castor de Andrade. Para quem não viu, aproveitar o documentário sobre o Castor de Andrade. Série na Globoplay. Espetacular. Não ganhamos nada da Globoplay, mas verdade. Vale a pena para quem não conheceu Espetacular. O mundo por trás. Futebol raiz. Futebol totalmente raiz. Um pouco demais para mim, mas enfim. A temática é o jogo final. Atenção, foi o campeonato final, um jogo único. E apesar da final ser no Rio de Janeiro, era para ser um mando de campo neutro, mas coincidiu de ter um time da cidade do Rio, Bangu, né? O placar estava 1-1, Curitiba tinha saído na frente e no primeiro tempo, e o Bangu empatado ainda no primeiro tempo. E aí no segundo tempo veio esse lance capital
Que vocês estão vendo aí, está rodando já, Maurício? Está rodando o lance, né? A imagem é bem complicada, porque diga, após a compilação do... A edição da época, né? A gente está tentando conseguir ter uma imagem melhor. Mas é o que se tem. Resumindo, as câmeras do VAR estavam mal posicionadas. Ninguém na arquibancada tinha um celular para filmar esse lance. Na verdade, em 85, a gente tinha 2 planos, né? O plano fechado e o plano aberto na transmissão do jogo. Câmera de trás. E a câmera de trás dos gols. Que para impedimento não serve, né? E que, inclusive, você vai ver nesse jogo aí, ela vai servir para ver a disputa de pênalti do ângulo de quem tá batendo e nem de quem tá defendendo. Exatamente, o que aconteceu. Mas a imagem que vocês estão vendo aqui, aí eu vou dar a minha concepção já vou entrar na análise para até ser bem objetivo. Vocês podem ver, logo em seguida uma defesa milagrosa de Rafael, que talvez também tenha sido um dos grandes goleiros do sul do Brasil, talvez do Brasil. Bola lançada para o Marinho. Ela entra em edição, lançamento para o Marinho. Na imagem que vocês estão vendo, qual é a minha conclusão desde já, na minha concepção, o gol seria legal. Por quê? Presidente, preciso fazer um parênteses. O Marinho é lançado, faz o gol, como vocês estão vendo aí. O Bander... Eu ia comentar, no total, no geral, isso aí. Você pode ver, a gente está vendo aí na tela, uma distância muito grande. A gente não consegue ter um momento em que a bola sai do pé para verificar a condição de jogo. Mas nesse frame que a gente tem, a bola está aqui e ele está muito pouco, talvez um corpo e meio, 1 metro no máximo à frente do último defensor. Do penúltimo defensor. O último é o goleiro. Exatamente, do penúltimo defensor, que são 2 que precisam para não configurar impedimento. E a bola percorre aqui pelo menos algo perto de 10 metros, mais ou menos. Sabe que essa análise, tecnicamente, cientificamente, ela seria possível. Sim. Tu que era bom na aula de física, calcularia a velocidade da bola. Eu era bom na aula de educação física. Mas posso concluir, tá? Conclui. Vou concluir. Então, assim, na minha concepção, pela distância em que eu recebo a bola aqui, o tempo que ela levou para percorrer para estar aqui, e o Marinho está muito pouco à frente do período defensor, me parece condição legal. Aí a sua explicação, que é ansiosa. Não, ansiosa como de costume, mas fica tranquilo. A gente já está acostumado aí, Maurício, estamos mais que acostumados, né, Maurício? A ansiedade do professor é o mal da humanidade. É o mal, mas deixa eu terminar. O Bandeirinha, que na época se chamava Bandeirinha e não Auxiliar, por isso nós estamos usando essa terminologia. Perfeito. Né? Ele deu condição de gol. Ele corre para o meio campo. E o narrador na época ainda coloca Romualdo Arpe Filho, árbitro de Copa do Mundo, de final de Copa do Mundo, Galvão Bueno, diz, por sua conta e risco, chamou o impedimento para si. Ou seja, desautorizou o Bandeirinha. Complicado, né? Mas o Galvão Bueno, evidentemente, naquela situação, estava torcendo pelo Bangu. Todos nós sabemos disso. Tá. Mas mesmo assim, o Bandeirinha deu condição de jogo. Eu acho complicado. Não, que o Bandeira deu condição de jogo e tal. Ele é o cara que está melhor posicionado. Brincadeiras à parte, a narração do Galvão é correta, né? Do ponto de vista documental. E nós tínhamos 12 anos na época, já curtimos o futebol muito tranquilamente. O Romualdo chamou para si o lance e eu tô com o Romualdo nessa. Tu vai pra ti o gol ilegal. Eu acho que... Deixa ele justificar, vamos ver se ele justifica. Vamos ver. Veja bem, eu não estou dizendo que Veja bem, propaganda de conhecimento. Que o fato do Romualdo ter chamado para si o lance, que ele tinha a melhor visão, não é isso. Ele era a autoridade do jogo, não tinha. Mas pelas imagens, e o VAR retrô, ele não é baseado em achismos e sim em imagens, né? A gente tem aqui a nossa ciência para analisar, essa é a proposta do quadro. E no meu entendimento, o Marinho tá pelo menos meio corpo à frente do defensor Corinthians. Meio corpo é um espetáculo. Vai lá, professor. Não, eu vou assinar. O senhor vai desempatar. Não, eu vou assinar com o presidente, porque a leitura dos movimentos e da bola, inclusive, aproveitar a tua frase. Assim, o Bandeirinha, que tu falou aqui, era o cara que estava melhor posicionado e ele simplesmente diz que é gol legal. Agora... Se o árbitro é o árbitro, realmente ele manda. Vamos lá, ele empatou o jogo
E o jogo foi para os... Não. Seria o gol do título. Não, a decisão do árbitro manteve o jogo empatado, isso eu quero dizer. Perfeito. A decisão empatou o jogo. Perfeito. A decisão não deixou desempatar. Perfeito. E o jogo vai para os pênaltis e aí o Coritiba tem o seu título de campeão brasileiro de 85. Único erro de pênalti, jogador do Bangu, o único que erra a cobrança. Baita jogador, né? Inclusive, ele fica estigmatizado com essa pênalti. Ponta esquerda, tô errado? Ponta esquerda, camisa 11. Camisa 11, né? E foi feita uma matéria recentemente, há poucos anos, uma matéria emocionante. E o Ado se emociona todas as vezes em que ele relembra esse lance. E de fato isso é algo que, no meu entender, só engrandece o futebol. Um cara simples, né? O Ado, um jogador, um ser humano simples e que sente até hoje. Que se o Ado quiser nos proporcionar uma entrevista, é só nos procurar nas redes sociais. Se tiver o contato do Ado. Não, mas tá aqui, as redes sociais servem para isso. O Ado aqui estará sentado. Boa rima. Um bom fechamento. Enfim, Coritiba campeão brasileiro, porém vai ficar. Teve esse lance, né? Em nada. Não, mas porém, que em nada. Dois, não tem porém nenhum. Não, nada contra a torcida do Coxa, enfim, mas é o futebol, o VAR retrô. Eu acho que o VAR retrô, nesse caso, por 2-1, concluiu, né, que o gol é legal, mas isso de forma alguma mexe na história e tampouco. Tem qualquer tipo de desvalorização. Torcida Coxa Branca merecedora do título. Eu, inclusive, tenho uma passagem que na data em que o Coritiba elimina o Atlético Mineiro... Na semifinal, eu estava em Coritiba com meus pais e uma festa gigantesca na cidade onde se ouvia o coro ão, o Coxa no Japão. Espetáculo! Sensacional. 1985. Espetáculo. A outra semifinal, todo mundo sabe qual foi. Bangu e Brasil de Pelotas. Impressionante. Sui generis, como o senhor falou. Bota sui generis nisso.